Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tainara Mello, escritora e fundadora da Revista Negra, e hoje te convido para conhecer Louise Munier. Seja muito bem-vinda. Primeiro que eu tenho que elogiar esse nome lindo, Louise Munier, meu Deus. Eu fiquei até pensando, olha, se eu tiver uma menina, vou colocar esse nome Louise porque é muito lindo. Sua mãe e seu pai tá de parabéns, pela escolha do nome. Eu gostei, Mas não a sei você. escolha desse nome foi uma comédia, porque É, esse nome, mamãe escolheu na porta, escolheu não, né? Aconteceu assim lá no cartório, que porque mamãe legal. não tinha nome, assim, ela tinha um nome, mas teve uma situação que ela brigou com o papai na época e aí quis trocar de nome, foi uma confusão, tipo assim, foi Luísa, mas poderia ter sido, sei lá, criolina, desinfetante, alguma coisa. Eu imagino. O meu é Tainara, mas era para ser, acho que Thalita, se eu não me engano. O pai e a mãe queriam muito esse nome, mas por fim ficou Tainara. E depois ficou apelidada de Tainá a Índias. Não sei se você assistiu já o filme da Tainá a Índiazinha. Então, me apelidaram de Tainá e assim passei a infância e adolescência como Tainá. Mas, Louise, muito obrigada por aceitar fazer parte do programa Mãe Seu Dia Literatura. Conta pra gente um pouco mais de você, né? Quem é a Louise? Onde mora? Se apresenta pra gente. Então, é um prazer, né, Thay? Tainara, teu Prazer. nome é lindo também. Obrigada. É lindo, lindo, lindo. E é indígena, né? Tainara tem Isso, uma aham. questão indígena, então é lindo mesmo. Prazer pelo convite, por estar aqui com vocês. E assim, eu sou Luísa Munier, sou doula, educadora perinatal, consultora em lactação, sou doula desde 2018. Bastante tempo já, E hein? não, eu me acho fresquinha. E eu já imaginando a quantidade de parto que você já participou nesse tempo, já foi bastante, né? Olha, eu já consigo. Tô perto das 200 famílias, tô perto dos 200 partos. Uau! Que delícia! E sou aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Vicente de Carvalho, moro na comunidade do Morro do Juramento, Aham. preta, periférica, e 38 anos, mãe de dois, tive Que um delícia! menino, que esse menino já é falecido, ele faleceu com 7 anos, hoje ele teria 19. Oh, E hoje eu lamento. tenho a Lavínia, de Aham. 7 anos. Mas nada acontece por acaso, né, Thay? Nada acontece por acaso. Acho que Eu tenho até esse a pensamento. passagem, né, do meu filho na minha vida foi para agregar. Tudo o que aconteceu com ele foi para agregar. Para hoje, eu, inclusive, estar aqui falando com Aham. você, eu acho que teve muito disso também, do que eu vivi com ele. Foi uma maternagem atípica, Aham. porque ele era uma criança portadora de deficiência. Hoje eu tenho a Lavínia, que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Aham. Lavínia está com 7 anos, Leonina, Nome lindo e, também, tá? Ai, ai. e ela me apresentou, né, esse universo da doulagem, ela que me trouxe para esse mundo da humanização do nascimento, ela me trouxe para o feminismo, ela me trouxe para ela me fez me visualizar e me enxergar como mulher preta dentro dessa Aham. sociedade, que até então, a gestação dela, até então, eu não me identificava, eu não me via como uma mulher preta, eu não tinha letramento racial, ele surgiu por conta dela também. Então, Lavínia, eu digo que a escolha do nome dela foi proposital, né? Aham. A que lava, a que purifica. E Que ela lindo. veio fazer isso na minha vida. Ela Olha que lavou, agora Louise purificou. Munieri e Lavina já ficou dois nomes aí. O nome bem forte, né? Eu tenho isso Aham. de buscar o Impacta. significado dos nomes, né? O meu filho Aham. foi Gabriel,
E eu acho que Gabriel, né, quando eu vi assim, nossa, o enviado do Senhor, aí tocou assim um negócio no meu coração, Aquece o e coração. realmente, né, ele Aham. foi um enviado, ele transformou a minha vida. Eu conheci um universo que, que eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar essa experiência de ser uma mãe atípica, né? E Aham. com a Lavínia já foi um outro momento, já foram coisas assim que eu paro e eu fico, caramba, gente, uma criança faz tudo isso na vida da gente. E faz, viu? Eu digo porque eu também nasci negra, né? Mas me tornei negra há 3 anos, né? Quando o meu filho nasceu. Então, eu entendo isso que você fala, né? Porque eu passei a buscar me aceitar, a questão de cabelo, características, né? Aceitar ouvir a palavra negra e não se sentir rejeitada só de ouvir, entendeu? Quando fala negra agora para mim, eu sinto como um elogio, entendeu? Mas antes não, era pesado. Então, vamos dizer, essa rodada de chave surgiu mais quando o meu filho nasceu, né? Então, a maternidade, ela tem isso, né? Ajuda muito a gente se conhecer. E que delícia é se amar, né? Meu Deus do céu, eu me amo tanto do jeito que eu sou e eu sou tão feliz que às vezes eu fico rindo, né? Meu Deus, por que que eu não me amei tanto antes, né? Por que que eu me maltratava tanto antes? Então assim, eu olho com outro olhar para a maternidade, né? Antes da maternidade, quando eu estava grávida, eu olhava como mais uma tarefa difícil para fazer, mas depois que o nenê veio, ele transformou totalmente a minha visão e eu percebi que é algo assim magnífico, né? Magnífico mesmo. Eu estou aprendendo muito com a maternidade. Vindo já para essa questão, né, de se conhecer. Conta pra gente como que quando e como você foi, né, introduzida aí no universo da literatura, se você gosta, né, como você disse, que ensina até a sua menininha, né, sua menininha também já tem o hábito. Então, como que foi para você, né, para você, quando e como tudo isso envolveu na sua vida? A literatura, eu não sei em que momento ela chegou na minha vida. A leitura, ela sempre fez parte, né? A Aham, leitura, no modo geral, ela sempre fez parte da minha vida, porque eu cresci vendo mamãe. uhum. Mamãe sempre leu. Mamãe era. Hoje em dia nem tanto, né? Porque a visão já está, a visão de mamãe já está prejudicada. Mas mamãe ela lia frequentemente. Inclusive ela conheceu meu pai por conta da leitura, Ai, que porque coisa ela mais linda! era Isso para fã, uma fã, escritora perfeita. ela era muito fã daqueles romances antigos. Não Ai, sei que se é do seu delícia. tempo, sabe? Aquelas coisas, Júlia, Rebeca, Ah, aquelas de banca, aqueles livros de e banca. Eu li muito, meu aqueles Deus do céu, na romances de adolescência. banca. Não se faz mais romance como aquele. Não, não se faz. Então, assim, eu cresci vendo mamãe era colecionadora daquelas revistas e mamãe viajava naquilo ali. Então, assim, a leitura sempre fez parte da minha vida com relação a isso. O exemplo que eu tenho de leitura, né, Aham. é mamãe e meu avô. Meu avô tinha um fascínio por jornal, Que mas legal. era um vício de jornal, né? Aquela época era jornal físico, né? De papel. Então, meu avô, todo santo dia, eu fui criada com vovó e com o vovô, mas todo dia de manhã meu avô tinha aquele ritual de escovar os dentes. Ele nem tomava café. Ele só tomava café após ir à banca, comprar o Uhum. jornalzinho dele, o pão, chegava em casa, lia o jornal. Depois que ele lia o jornal, é que ele ia tomar o café dele. E esses E hábitos eu, são uma delícia, né? né, eu cresci, né, participando disso, via a mamãe de um lado com aquele monte de revista e meu avô com essa leitura diária, mas era diária. Se ele não tivesse como ir buscar o jornal dele, ele se sentia mal. A gente percebia que ele ficava agoniado dentro de casa, que faltava alguma coisa para ele. E como eu fui criada com minha avó e com meu avô, minha avó sempre falava, né, sobre. A gente teve muito essa questão da oralidade dentro de casa, né? Os velhos, Aham. né, os nossos mais velhos, eles trazem muito isso pra gente. E minha avó contava muito sobre como ela teve o contato dela com a leitura,
ela não teve uma instrução, nem meu avô e nem minha mãe, eles não tiveram assim um grau de instrução. Acho que os três eles chegaram no máximo na quarta série primária antiga, né? Aham. Mas minha avó, ela contava para mim que ela aprendeu a ler, o contato dela com a leitura foi quando ela tinha 8 anos de idade, que ela foi trabalhar numa casa de família com 8 anos de idade. Nossa. E ela aprendeu a ler com uma empregada que tinha, né, uma empregada que tinha na casa mais velha do que ela e que mostrava os jornais e as revistas assim que colocavam no chão para fazer a limpeza. E essa empregada, colega dela, foi aqui e começou a Ensina. mostrar para ela o Aham. beabá, né? E o primeiro contato da leitura com ela foi assim, ela sempre falava, né, que eu lia nos jornais e nas revistas no chão. E eu ficava ouvindo aquilo, e ela ficava incentivando, né? Não, vocês têm que ler, vocês têm que aprender a ler, têm que aprender a escrever. Então, assim, eu não sei se foi algo imposto. Na verdade, eu acho que não foi imposto. Acho que por eu crescer nesse meio, Você viu tanto que é eu. importante, né? E eu acho que aconteceu. Eu lembro que eu era uma das poucas crianças lá na escola que pegava, tinha acesso à chave da biblioteca. Ai, que Eu ia legal. brincar. Eu com uns 8, 9 anos, na hora do intervalo da escola, que na minha infância eu estudei de TA a quarta série primária dentro de um brisolão. Não sei se você conhece essa estrutura aqui no Rio de Não. Janeiro que a gente tem. A gente tinha, né, na época, os Aham. brisolões, os centros integrais de educação, que a criança entrava às 7 da manhã, saía às 5 horas da tarde. E eu fui para uma escola dessa, era bem periférica. E eu lembro que as crianças tocavam o sinal do recreio, as crianças iam tudo brincar para todo mundo até lá. Eu ia lá na secretaria pegar a chave da biblioteca, porque eu queria ficar lá na biblioteca. E lá eu me divertia, livro de Ziraldo. Nossa, eu lembro que tinha, o meu favorito era A Maior Boca do Mundo. Eu conheço essa Ai, que legal. historinha, sabe? Começo, meio, fim. E tinha um livro, uma historinha também chamada Começo, Meio e Fim, Aham. Janjão Fortão e Jojó com Frangote. E marcaram, né? Porque eram Aham. aqueles livros que eu li um monte, tinha a biblioteca toda para mim, mas eu sempre terminava lendo esses mesmos livros porque eram historinhas que marcavam, né? Que, sei lá, eram as que mais assim tocavam em mim. Na Aham. adolescência, a gente perde um pouquinho, né? Essa. A gente que está assim na periferia, a gente acaba perdendo um pouquinho o contato com a leitura. Só que assim, não foi uma perda total. Eu acho que eu troquei o nicho, né? Eu passei a ler revistas adolescentes. Então, Aham. era Capricho, era essas coisinhas assim, negócio de João Bidu. Então, eu queria estar lendo mais Sei. essas coisinhas. No final da adolescência, aí eu acho que eu entrei já na literatura real, né? Aham. Aí o primeiro livro que eu li assim, nesse meio mais literário foi O Cortiço. Cortiço eu tenho ele, mas E, não li aqui ainda, não. e eu amo, realmente, quando alguém me pergunta sobre. Eu sempre falo do Cortiço, porque foi o primeiro contato, assim, né, Aham. com, com algo mais literário, mais, Aham. né, assim, mais adulto, mais Mais maduro. estruturado, né? Aham. Então, foi o Cortiço e eu gosto muito, leio, releio, leio, releio. Tem aqui minha bibliotequinha, tá pequenininha ainda, mas Mas o importante é a leitura, né? E esse histórico seu também, vamos dizer assim, ele tem. É normal, porque eu comecei, foi só uma leitura tardia, o povo gosta de colocar, né? Mas eu comecei assim a ler com 10 anos, lendo gibi, que a minha mãe era empregada doméstica, né? E a patroa, a filha não queria mais, ela juntava tudo e levava para casa. Então, os gibis fez a parte da minha leitura, assim, dos 10 aos 14. E é gostoso a gente fazer essa retrospectiva da nossa vida literária, né? Porque
ele, querendo ou não, influencia hoje em muitas nas nossas atitudes de hoje, né? Então, o tanto de benefício que traz para a gente hoje, essas leituras que começou lá atrás, mas também nunca é tarde, né? Pegar um livro para ler, uma revista, um jornal, porque o que importa é estar lendo, né? É isso que importa. Então, eu sempre, por mais que às vezes você pode olhar assim, né? Eu tô lotada de livro aqui, né? Não, eu não gosto nem muito de ficar mostrando, né? Porque não é questão de quantidade, né? Eu sempre gosto de falar, pega um livrozinho por mês ou alguma coisa que você goste. E o importante é ler, não a quantidade, porque tem muito isso no meio como influenciadora literária, tem muito no meio de ficar enfatizando a quantidade, né? E aí muitos leitores não se sentem leitores porque lê menos, né? E não pode existir essa competição, né? Tem que ver mais os benefícios que traz. Luiz, como que é a sua rotina materna, né? E como você consegue conciliar trabalho maternal, se manter informada, se manter informada ainda, porque o teu trabalho também é necessário adquirir conhecimento, né? Então, como é que você se mantém aí ainda com esse hábito da leitura no meio da maternagem? Olha, rotina, eu não sei o que é isso. Toca aqui então, porque aqui eu tento, viu? Colocar uma Não rotina, horário. sei, não sei o que é isso. Eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, eu sou puérpera ainda, eu ainda estou puérpera. Minha filha já está com 7 para 8, mas eu ainda me considero uma puérpera, porque é questão de horários. A gente tenta, a gente planeja. Uhum. Nunca sai do jeito que a gente planeja. Pelo menos aqui em casa, nunca sai. Aí eu E coloco, mas tem as margens de erro. Então sempre vai uma margem de erro. É um jogo de cintura. E com o meu trabalho, né, assim, não tem como haver uma rotina para quem trabalha com parto. Acho que Aham. todas as pessoas que trabalham, né, com esse ambiente obstétrico, de parto natural, né, quando trabalha com esquema de cesárea, dá para você se organizar, porque é Aham. agendadinho, bonitinho, mas quem trabalha com parto não dá, Normal. porque não tem domingo, não tem feriado, não tem aniversário, não tem nada. Eu estou como doula há 4 anos, e esse ano de 2022 foi a primeira vez que eu consegui participar da festa do Dia da Doula, que é a associação aqui organiza. As Então, crianças nascem no assim, dia da dor. É que não quando tem não como, nasce né? no dia, nasce um dia antes, fica naquela tensão. E ainda assim eu fui para a festa com a mala do lado. Durante a festa eu tive que trocar de roupa, colocar o uniformezinho e Aham. com o telefone do lado. Eu dançava e quebrava até o chão olhando para o celular, que a gestante já estava na maternidade, que era na É esquina. empolgante. E a gente doida para tomar um drink, mas não pode nem tomar um drink. Eu já estava assim, sendo ousada de estar lá requebrando cuscuz na festa e olhando para o celular. Eu dançava e toda hora o pessoal, ih, a gestante. Falei, tô falando com ela. E dançando aquela. Essa foi E boa. a maternagem, ela é nesse ritmo. Aham. Lavínia, ela prefere, inclusive, que eu esteja nesse universo da doulagem do que dentro de uma CLT, porque Aham. dentro da CLT a gente acaba realmente ficando mais distante da criança Eu sei do bem que como é nesse mundo também. assim, por mais que seja muito louco, que às vezes do nada eu tenho que estar saindo de casa correndo, mas ela já entende, né, que eu vou sair correndo, mas assim, daqui a pouco eu tô de volta e vou ficar mais em casa do que na rua. Aham. Né, o virtual acabou entrando, né, porque eu peguei a doulagem e veio logo a pandemia, que eu me formei em 2018, a pandemia Em chegou em seguida, a 2020, pandemia. então eu peguei muito dessa doulagem virtual, então consultorias, tudo virtual. Então a Lavínia pegou muito isso, então ela tem a mãe dentro de casa com mais frequência. Com relação à educação, né, da Lavínia, isso eu tento manter uma rotina. Ela chega da escola, ela toma o banhozinho dela, ela faz o lanchinho ou almoça, aí ela vai descansar os olhinhos, como diz ela, né? Ela Aham. descansa os olhinhos Que quando fofo. ela acorda.
Que Aí a fofo. gente faz as atividades da escola, ela tem um tempinho para brincar logo na sequência. E antes de dormir, ela mesma pede, no dia que ela tá afim, né? Ela pede pra gente fazer Conheço aquela bem. leitura. E às vezes ela vai lendo no meio do caminho, nas brincadeiras. Ela também tem os livros dela, ela também gosta. Eu tenho a minha crença, né? Eu sou cristã. E a primeira coisa que eu comprei do enxoval dela foi o livrinho que foi a Bíblia. Aham. Então, o primeiro item do enxoval dela foi o livrozinho e alguns livros de história. Então, ela também teve esse contato muito precoce. Ela me vê lendo, né? A gente está lendo muito. Aham. Então, eu sou a moda antiga. Eu não sou fã. Leio, mas eu não curto essa leitura digital. É Eu gosto do livro difícil, viu? físico. Eu li muito no digital, porque assim, eu não queria, era a única coisa que eu me sentia conectada quando eu estava, assim que eu ganhei o neném, foi com a leitura, né? Só que livro físico, amamentando em livre demanda, é horrível de ler no livro físico. Então eu comecei a ler, mas eu sempre, ó, eu tenho mais de 400 livros aqui e nas laterais. Então sempre gostei do livro físico, né? Então, quando eu peguei o celular para ler, eu tive que tirar todas as notificações, porque era assim, lia uma página, ia lá ver o que tinha no Instagram, lia outra página e resolveu uma mensagem do WhatsApp. Então, eu tirava, desconectava a internet, tirava todas as notificações, deixava tudo no modo, vamos dizer assim, sem nenhuma ligação, e aí eu conseguia ler enquanto ele mamava, né? Então, assim, esse período de amamentação de 1 ano e 6 meses foi o período que eu li no digital, mas assim que ele desmamou, eu já voltei com o livro físico, e desde então tenho lido, acho que 1 ou 2 livros nesse período todo digital. É mais livro físico mesmo, porque é muito mais gostoso pegar, né? Você pega, cheira, ai, tá aquele contato gostosinho, é sempre bom. E eu acho, assim, para mim também tem a questão do funcionar. Eu acho que o digital não funciona para mim Para mesmo. algumas Parece que eu pessoas não, né? não compreendo, a leitura parece que está rasa, parece que falta alguma coisa. Então, se eu puder não ler, se tiver uma alternativa, uma escolha de ser o livro físico, eu sempre vou optar pelo livro físico, Te porque entendo. é difícil demais para mim essa questão do livro digital. Eu andei lendo, né, o último livro digital que eu estava. Isso porque também não tinha versão física dele. Tá? Foi o Racismo Linguístico. O último Não. livro. Eu vou até anotar racismo linguístico, porque eu quero já. Pronto, já anotei, porque a dica boa é dica compartilhada, né? Então, Então, foi o último livro virtual que eu li nesse período. Acho que foi entre. Eu não sou também aquela leitora assim assídua, não, sabe? Eu não aham. sou aquela pessoa que, nossa, lê com aquela frequência. Não. Eu vou no meu tempo, na minha rotina, que é sem rotina, né? Então, eu começo um livro, quando me dá na telha, aí eu leio. Quando eu estou empolgada, vou lendo, vou lendo. Não tem isso de tantas páginas por Aham. dia, por semana. Vou lendo. Eu tô assim. Estalo, eu coloco ele ali no canto, aí eu esqueço que estava lendo, aí daqui a pouco eu, eita, peraí que eu tenho que continuar aquela leitura lá. Então, assim, eu vou lendo. Fora os trabalhos da faculdade, né? Porque eu acabei voltando para a escola, né? Uhum. Tarde, porque com o meu filho, eu tive meu filho mais velho no período, né, ali da adolescência, 18 para 19 anos, estava terminando o ensino na época, era médio, né? Estava Aham. terminando o ensino médio, e aí tive a gestação dele, e dali eu parei no terceiro ano do ensino médio com meu filho, parei lá com meus 18, 19 anos, eu parei de estudar ali, e tive esse oco, né, na minha vida até o ano passado, até a doulagem entrar na minha vida. Veio para E com a transformar, né? doulagem, veio. Com a doulagem, eu acabei me interessando em retornar, porque a gente tem que estar atualizada, a gente tem que se Aham. informar. Então, querendo ou não,
E tem as questões raciais também, né? A gente sabe que uma mulher preta, periférica, se ela não tiver um canudo, não tiver um papel, por mais que as pessoas digam assim, nossa, você é fantástica, seu trabalho é isso e aquilo, a gente acaba em algum momento esbarrando com o racismo estrutural e você tem que ter um respaldo, né? papelzinho ali para falar, então, olha só, eu não sou analfabeta não, tá? Então, é bem, é bem complicado, né? A gente Aham. ainda esbarra com essas questões. E dentro da doulagem, como você disse, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estudar Uhum. muito, a gente tem que estar lendo. Eu nunca imaginei que um dia eu ia parar para ler artigo científico, gente. Não. Eu teve uma época que eu não li livros, mas eu li muito artigo científico e contribuiu muito para minha profissão, que eu sou administradora, então contribuiu muito. E eu até aprendi mais, eu confesso, viu? Assim que eu aprendi mais com esses artigos do que com a parte teórica da faculdade. Mas é necessário a gente ter uma faculdade, porque senão ninguém acredita, né? Você tem que ter um papelzinho para mostrar, olha aqui, ó, eu tenho sim um diploma, eu tenho respaldo, né? Mas eu aprendi muito, muito, muito lendo esses artigos. Louise, por que que é tão importante para você se manter lendo, né? Você já compartilhou um pouco aí que questão do seu trabalho, mas de forma assim geral, você visualizando, né? Porque é tão importante se manter ainda lendo. Ai, eu não sei explicar assim o porquê é importante a gente se manter lendo. Eu acho que a leitura ela agrega, né? Ela Aham. agrega em conhecimento, ela agrega na questão emocional também. Eu acho que ela contribui muito para isso, para você estar conectado com o mundo, por mais que a gente tenha internet, né, na nossa Uhum. mão que faz essa conexão. Mas eu acho que, sei lá, acho que a gente tem que ler. Eu acho que trabalhar também a mente, não deixar a mente ficar ali paradinha, porque eu acho que tem muito isso também, nessa facilidade do digital, a gente não precisa mais esforçar muito o nosso Tem. cérebro para as coisas, É né? coisa instantânea, coisa rápida, só visualizar vídeo, 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 né? Eu estava vendo agora a diferença da educação escolar com Lavínia. Na minha época, a gente tinha que decorar tabuada. E hoje em dia, a gente nem utiliza, ninguém fala em tabuada. A gente ficou, como assim? É capaz da criança ter que levar uma calculadora para a escola, né? E não sabe nem fazer o 2 mais 2. Você vê Então, eu acho até. que assim, manter a leitura, eu acho que é uma forma também da gente estar exercitando esse nosso lado da memória. Um momento também de relaxamento. Eu acho que é diferente, porque trabalha realmente a nossa imaginação, porque você vai lendo, você vai, né, na sua mente, você vai ali imaginando o cenário, montando tudo. Na internet, não, já vem ali tudo muito fácil, muito pronto, Não te mastigado. ajuda a pensar, né? Não ajuda, eu acho que Gente, é mais por isso. aham. E trabalhar a mente é bom que, além de prevenir várias doenças, né, né, já ajuda, também ajuda a gente a ter aquela percepção das coisas muito mais rápido, né? Meu Deus do céu, eu depois que eu comecei a praticar mesmo a leitura, quando eu digo leitura, né, não é só livros, mas em vez de ouvir, mais ouvir, assistir, focar em ver as palavras, escrever para mim melhorou, falar para mim melhorou, e eu sou muito tímida, né? Pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Então, desenvolveu muito ler para mim desenvolveu bastante, e foi essencial. É, na sua opinião, né? Você com sua rotina e tudo mais, o que você recomendaria para quem quer estar tendo esse contato com a leitura, quer ter, vamos dizer, essa rotina também de leitura, né? Introduzir na vida. O que que você recomendaria? Começar, né? Independente do tema, da temática, é começar, porque realmente eu acho que a leitura ela acaba se tornando um vício para a gente, né? Por Aham. mais que a gente fique um período sem estar em contato com a leitura direta, mas eu acho que a leitura, ela, além dessa leitura recreativa,
ela faz parte da vida da gente. Tudo que a gente faz, a gente tem que ler. Né? Aham, Tudo a gente tem que estar lendo. Então, transformar essa leitura em algo recreativo, né? Porque a gente lê muito por obrigação, mas eu acho aham. que trazer a leitura para esse Pro lado, lazer, né? para esse lado de lazer, para essas questões, por mais que sejam temas, né? No meu caso, ultimamente eu tenho lido muito um conteúdo afrocentrado, Aham, e por mais que a gente leia uns temas assim um pouco mais educativos, algumas coisas assim, a gente ter isso como lazer, não como uma obrigação, porque eu acho que tem muito isso, né? tem. A gente passa pela educação infantil, né? Com aquele, tem que ser alfabetizado, tem que ler, tem que, né? Eu não gosto Tem. desse tem. Isso. Então, tem que ler. E a gente, dentro da periferia, a gente também tem essas questões, né? Do Aham. preconceito com o nosso preconceito linguístico. As pessoas têm uma visão de que dentro da periferia as pessoas não são alfabetizadas, não têm o hábito de ler, e as pessoas. A leitura, né, no modo geral, as pessoas acham que é algo elitista também, classista. Então, assim, olha a pessoa preta, periférica, isso daí não lê. Aí tu Não, fala para a pessoa que você, pô, você tem gosta esse de. hábito de ler, que você gosta de ler, as Até pessoas, se assustam. sim, a Eu pessoa gostei demais de a sua participação, tá? Contribuiu, foi bem gostoso, né, de conversar com você. Você passa essa energia positiva, alegre, aprendi muito. E eu agradeço, Luiz, por aceitar fazer parte desse projeto. Né, que eu tenho em mente, né, que como para mim a leitura transforma muito, né, e como eu tenho a visão de que não é só leitura de livros, qualquer tipo, né, de leitura é válida. Então queria muito que outras pessoas também que tivessem essa vontade vissem que é possível, que traz benefícios. Então, por isso eu montei esse projeto. Nós estamos na segunda temporada, né? A primeira foi lá no meu Instagram, a segunda eu trouxe aqui para o YouTube para ficar mais fácil de conversar, né? E de montar essa rede. Então, obrigada mesmo por fazer parte desse projeto. Eu vou deixar aqui na descrição, né, todas as informações para as pessoas te conhecerem, conhecer o seu trabalho. Eu já venho, né, conhecendo, li o seu artigo lá para a Revista Negra, eu amei demais e aquilo, depois que eu li todo aquele texto, eu achei incrível a forma como você trouxe a dinâmica. Então, eu sou grata, né, por você ter participado da revista, participado também. Quero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Tá bom? Quem, se Deus quiser, né, um dia eu vou para o Rio. Eu moro no estado de Rondônia, então fica bem longe, né? Então tem que planejar as férias aí para conhecer o Rio. E quem sabe a gente marcar. E se alguma mamãe, né, não tiver algum parto, não parto no dia, mas se não tiver, a gente se encontra, se Deus quiser. vamos sim, tá? Eu que agradeço muito, muito, muito pelo convite. É, é gratificante, né? A gente vê assim que o nosso trabalho aos pouquinhos ele vai alcançando várias pessoas assim. No início eu não imaginei que tomaria tanta proporção e às vezes eu me vejo pequenininha, uma formiguinha ali caminhando, mas isso fortalece a gente Você tem porque transformado vidas. é isso, né? E assim, não, a doulagem para mim não é só o trabalho, né? Tem a questão do ativismo, tem a questão da militância, e eu acabei dentro da doulagem entrando para esse outro caminho aí mais da luta mesmo ativista da questão. E obrigada, né? Mais uma vez, agradeço mesmo por estar aqui. É um prazer e conte comigo sempre. Quando vier ao Rio, a gente tem que se conhecer pessoalmente. Rondônia não é um estado turístico, né? Mas a minha casa está aberta, viu? Para você vir passear. A gente tem muitas coisas gostosas aqui para fazer. Isso que Então, eu assim, ia falar, né? Vai que eu apareço também por aí, por Rondônia, tem, porque e aqui surgir também tem alguma coisa.
Amazônia. Aqui tem muitas doulas maravilhosas que eu conheço e que também faz. E será uma honra apresentar você, viu? Para formar aí essa corrente. Brigadão, viu? E seja muito bem-vinda aí a toda a comunidade da Revista Negra, tá? Um beijão e a gente segue se falando. Tchau. Pode sim. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau,